Vamos falar de Neymar Júnior, sobre a participação dele nessa Copa, sobre as várias questões que surgem sobre ele na internet e, primeiramente, lamentar de maneira profunda quem mistura política com futebol. Quem defende ou ataca o Neymar por causa de política. Até porque eu acho que o Neymar não tá nem aí para política, tá? Mas é lamentável a gente politizar o debate sobre futebol. O que a gente tem que falar é sobre o jogador Neymar Júnior. Ele deveria estar nessa Copa? Sim ou não? E o que eu tenho a falar sobre isso? Bom, primeiramente, a gente não pode cair em um erro que eu vejo muita gente que ataca o Neymar cair. Não podemos, de forma alguma, negar que o Neymar é um dos maiores talentos da história do futebol brasileiro. Não tenho a menor dúvida. O Neymar é craque, não preciso nem falar, bateu na porta ali da genialidade. Os lances do Neymar nos tempos de Santos, na seleção brasileira ali, né, na década passada, os lances dele no Barcelona, vários lances dele no PSG, pô, pelo amor de Deus. Que típico jogador que do meio para frente você pode colocar ele em qualquer lugar que ele desenrola. Não dá para negar que o Neymar é um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro. Totalmente inventivo, né? Além de driblador, técnica perfeita de passe, de chute, finalização, cobrador de falta, cobrador de pênalti. Realmente o Neymar, tecnicamente, sempre foi um jogador completo. Mais completo do que muitos grandes craques do futebol brasileiro. Estou falando completo, que ele tem várias características que ele se sai bem. Passe, drible, domínio, finalização, bola parada, enfim. Bom, dito isso, desde 2022, o Neymar convive com muitos problemas. A gente não precisa nem falar das polêmicas dele. Isso ele sempre foi polêmico e tudo mais. Só que ele jogava bola e resolvia dentro de campo. Só que a partir do momento que ele não consegue render, muito por causa da condição física, das lesões que ele teve, desse LCA que deixou ele mais de um ano fora, enfim. Ele acumulou polêmicas também, não vou dizer extra-campo, né? Porque, por exemplo, não sei se aquele problema que ele teve com o Robinho Júnior, por exemplo, foi extra-campo. Né? Eu acho que isso é um problema também, principalmente nessa reta final de preparação para a Copa do Mundo. Mas esse último ciclo de Copa do Mundo não dava para o Neymar, gente. Infelizmente, não dava para ele. Ele não conseguiu jogar no Al Hilal. O Jorge Jesus falou aquilo dele, sobre ele não ter condição e tudo mais, e ele não estava errado. O Neymar voltou para o Santos, ele escolhia jogo para jogar. Escolhe, não sei, né? Ele ainda está no Santos. Até a data desse vídeo, ele ainda é jogador do Santos. E a gente vê também que o Neymar não jogava em gramado sintético, ficou fora de muitos e muitos jogos que o Santos precisava dele. Por exemplo, Palmeiras no Allianz Parque não jogou. Ele, por tomar cartão amarelo besta, não jogou contra o Flamengo recentemente. Santos e Mirassol, ele não foi jogar contra o Mirassol. Jogos fora do Santos também. E quando ele jogou, foi uma outra partida que o Neymar foi de fato importante e decisivo. O Neymar não jogou contra o Ricoleta. Isso é muito, muito importante dizer. Dentro de campo a gente via que não era mais o mesmo Neymar. Não sei qual motivo, por questão física, ou se ele não queria mais ser jogador de futebol, se o Neymar não tem mais tesão em jogar bola, né? E é muito perceptível que o Neymar não está feliz dentro de campo. Ele arruma mais encrenca agora do que quando ele era mais novo. Ele tinha mais alegria de jogar, isso é muito claro na minha visão. E aí surge essa questão do Neymar ter que ir para a Copa e um fã-clube absurdo em cima dele, um fã-clube sem motivo nenhum, até onde eu sei, sem motivo nenhum, defendendo ele para ir para a Copa. Um jogador que não joga. Não sei qual foi o critério para levarem ele para a Copa, mas ele não deveria ter ido. Infelizmente, não deveria ter ido. E aí a gente volta no passado para poder lembrar de contextos de outros jogadores. Né? Lá em 86 teve a questão do Zico,
né? E com o passar do tempo se mostrou uma decisão equivocada, mas não quero nem falar de 86, quero falar de 2010. 2010, aquela seleção do Dunga, que estava bem, né? Que estava jogando bem e tudo mais, apesar de ser uma seleção operária, uma seleção que taticamente se encaixou com poucos jogadores que desequilibram. Tinha ali o Robinho, o Kaká, o Luiz Fabiano num momento muito bom no Sevilha na seleção. E aí você vê que naquele período ainda haviam grandes jogadores em atividade, como por exemplo Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho Gaúcho, ali em meados de 2010, 2011, retorna ao Flamengo. Não me lembro o ano exato, a data exata, mas ele retorna ao Flamengo nesses anos. Ele vem do Milan para o Flamengo. O Ronaldinho Gaúcho não era nem sombra do que ele tinha sido há uns 5 anos atrás, ali por volta de 2005, que ele foi melhor do mundo, 2005, 2006, né, aquele período ali que o Ronaldinho encantou o mundo. Mas ele era um jogador profissionalmente ativo. Ele estava jogando no Milan, ele jogou no Flamengo, depois ele foi para o Atlético Mineiro, ele jogou normalmente. Então, naquele momento, até justificava uma ida do Ronaldinho para a seleção. Porque ele poderia ali ter um lampejo. Ele teve lampejos no Milan, ele teve lampejos no Flamengo, como aquele 5-4 contra o Santos, foi um lampejo do Ronaldinho. Vários lances legais do Flamengo. Ele não teve ali um sucesso em termos de título, conquistas, vitórias no Flamengo. Tanto é que ele vai em baixa para o Atlético Mineiro. E no Atlético Mineiro, né, foi o canto do cisne na carreira do Ronaldinho. Só que você tinha ali um jogador que, do ponto de vista físico, tudo certo, do ponto de vista técnico, não era mais o mesmo, mas poderia haver lampejo, então se justificava uma convocação do Ronaldinho ali, né? Justificava, porque o Ronaldinho, de repente, um lance poderia entregar, né? Agora, vamos para 2014. Não sei se vocês lembram, o Kaká, ele tinha pretensão de ir para a Copa de 2014. O Kaká, ele tinha naquela época 32 anos, ou seja, estava novo, né? Em 2010 o Ronaldinho tinha 30. E o Kaká com 32 anos, ele tinha esse desejo de jogar a Copa de 2014. Eu me lembro, se não me engano, no primeiro jogo ali, o Kaká dá entrevista dentro de campo, enfim, ele estava vivendo aquele momento da Copa, ele queria ter jogado, mas não conseguiu. Por que ele não conseguiu? O Kaká teve uma lesão no pubis, foi muito séria, que prejudicou muito a carreira dele. E depois que o Kaká sofreu com essa lesão, né? Você lembra que no Real Madrid ele teve muitos problemas. Ele nunca mais voltou a ser o mesmo. Então ele não tinha condição de ir para a Copa de 2014. A parte física do Kaká pesou muito. Ele foi muito prejudicado. Então é uma lesão muito séria e o Kaká não tinha condição. Então, sim, da mesma forma que eu acho que poderiam ter levado o Ronaldinho em 2010, não poderiam levar o Kaká em 2014. Ele não foi, obviamente. Entendeu? Não se o cara antigamente, assim, a gente deixar de lado o contexto do cara, isso pode ser positivo ou negativo. Antigamente ele jogou. Tá, ele jogou, mas atualmente ele não tem mais condição física. Mas esse cara, ele pode entregar um lampejo, tá? Ele tá bem fisicamente, ele tem uma vida de atleta profissional ativo. Era o caso do Ronaldinho em 2010. Então, trazendo aqui para 2026, o Neymar não tinha mais uma vida profissional ativa de jogador de futebol. Não tem mais. É notório, gente. É notório. Você vê isso no Neymar. A gente vê isso nele. Então ele não deveria ter ido para essa Copa. Simples assim. Não é por razão política, não é porque eu odeio o Neymar. Pô, isso é ignorância, gente, pelo amor de Deus. Não é hater, não é nada disso. É por questão física. Um jogador que fisicamente está bem deixou de ir para ir o Neymar. Mas não tem ninguém do nível do Neymar. Não, o Neymar não está no nível de ninguém porque fisicamente ele não entrega mais. Simples. O histórico recente dele não é de meses, é de anos. O Neymar já tem muito tempo que não consegue jogar bem. Então, assim, que não cometamos mais esse tipo de erro daqui para frente. Se um grande jogador do passado não estiver bem fisicamente, a ponto de não ser um jogador profissional em plena atividade, mesmo que ele não esteja no melhor momento, ele não tem que ir, tá? De repente, se for um cara que no passado cumpriu, ele ainda pode dar algum lampejo, alguma coisa, e é um profissional de fato,
Beleza. Você vê, por exemplo, outras seleções aí, o Cristiano Ronaldo, em Portugal. O Cristiano Ronaldo, né, por causa da idade e tudo mais, está muito longe de ser o que já foi. Mas ele é um profissional que está em atividade, em plena atividade, né, se cuida muito e tudo mais. Você podia levar ele para a Copa, ele poderia entregar alguma coisa. Né? O próprio Kevin De Bruyne na Bélgica, pô, tá muito longe de ser o que foi. Mas levaram que ele pode entregar alguma coisa. O Lukaku, na própria Bélgica, tá entrando e fazendo gol. Contribui da maneira que dá. O Neymar não tinha mais como contribuir, gente. É triste dizer isso. Né? Como eu falei, eu admiro muito o Neymar jogador, né? A técnica do Neymar, isso não tiro dele, eu acho sensacional, mas ele não tinha condição de disputar essa Copa do ponto de vista físico, que não cometamos mais esse tipo de erro, porque isso daí eu acho que é contraproducente, tá bom? Então é isso que eu tenho para falar sobre o nosso querido Neymar Júnior.